Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. E hoje a gente recebe no nosso estúdio Guilherme Derrite, eleito 2 vezes deputado federal. Derrite foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo entre os anos de 2023 e 2025. Atualmente é pré-candidato ao Senado por São Paulo. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo novamente ao estúdio de Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Uma grande honra participar do programa. Deputado, queria começar a nossa conversa falando daquele plano de segurança pública batizado aí de Brasil Sem Medo, que foi apresentado pelo senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. O senhor ajudou a elaborar esse plano, esteve com ele na semana passada ao lado do pré-candidato ao governo do estado do Paraná, Sérgio Moro, para apresentar essas 12 propostas aí de combate à criminalidade no país. Agora sim, deputado, muitas propostas dependem do Congresso. Outras também dependem da ampliação do orçamento, dependem de dinheiro. E trago aqui alguns exemplos. Por exemplo, construção de 5 presídios federais, reforçar fiscalização de portos, dobrar investimentos federais em segurança, Sistema Nacional Integrado de Reconhecimento Facial. Todos são itens que estão nessa proposta aí de 12 itens para combate à criminalidade. Foi feito, deputado, algum estudo de viabilidade econômica desses itens? O senhor, quando foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, já concedeu entrevista para a gente, disse que lembrava sempre que o cobertor era curto em relação ao dinheiro. O senhor queria fazer mais pela segurança pública do estado de São Paulo e muitas vezes não tinha dinheiro, não tinha verba. Como é que vocês vão viabilizar tudo isso economicamente? Bom, primeiro, obrigado por essa pergunta. Dizer que eu me sinto lisonjeado, honrado em ter sido um dos coordenadores, estar sendo um dos coordenadores do plano da segurança pública, da temática segurança pública do plano de governo do pré-candidato senador Flávio Bolsonaro. Junto com o senador Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro, com toda a sua expertise em combate à corrupção, em lavagem de dinheiro e, no meu caso, com foco no combate às organizações criminosas ultraviolentas, mas, claro, sempre conversando sobre todos os temas. E esse plano, o Brasil Sem Medo, ele não é um plano, ainda não é o plano final do senador Flávio Bolsonaro. São as 12 medidas emergenciais tratadas nesse plano, elencadas, e é um compromisso público assumido pelo pré-candidato e uma mudança completa e drástica de tudo que a gente já viu na realidade do nosso país. Essa pergunta sua, se olha, esses pontos tratados são economicamente viáveis, foi feito um estudo, por mais impressionante que possa parecer, Paula, ali o que mais se tem é uma capacidade, uma vontade política muito maior do que a questão do investimento. Porque para construir 5 presídios federais com orçamento da União não representa absolutamente nada. Isso é a coisa mais simples e fácil de se fazer. A grande questão é a construção de novos 5 presídios federais de segurança máxima, aproveitando os 5 que já existem, e isolamento das lideranças das organizações criminosas ultraviolentas brasileiras. Essa é a grande diferença. Além disso, ofertar para o sistema carcerário dos estados 500 mil novas vagas no sistema penitenciário. Isso sim demanda investimento e recursos. São quantas hoje, Dê? Hoje nós temos aí uma população carcerária estimada em 300 mil. No máximo, esse número ele é supervalorizado, porque fala-se em mais de 600, 700 mil. Só que eles contam também o regime aberto do cumprimento de pena. Então, em regime fechado, vou pegar o estado de São Paulo, por exemplo. Nós temos um pouco mais de 200 mil detentos, dos quais cerca de 170, 175 mil em regime fechado e chegamos a ter 35 mil no regime semiaberto. Só que no regime aberto do cumprimento de pena, já chegamos a ter mais de 300 mil. Então esse número não é real, não estão realmente dentro do sistema carcerário. E por que a gente falou de ofertar mais de 500 mil novas vagas? Porque junto com um plano de aumento de vagas no sistema carcerário, existe um plano de alteração da legislação completa. A reforma do sistema de justiça criminal, fazer com que o criminoso fique efetivamente preso. E esse é um tema transversal, um pressuposto, na verdade, do Plano Brasil Sem Medo. De nada adianta a gente condenar um criminoso a 12, 15, 20 anos de prisão se ele fica
preso efetivamente em muito pouco tempo. E aí criou-se no Brasil aquela sensação da porta giratória do sistema prisional. O indivíduo é preso e logo sai em liberdade. E ele tem a certeza da impunidade. E a certeza da impunidade gera um índice absurdo, o maior do mundo de reincidência criminal. Estamos falando de 70% de reincidência criminal no Brasil. Isso que a gente consegue constatar. Quantos casos que os criminosos não cometem a reincidência, mas como não são presos, a gente não consegue criar essa base, essa evidência. Então, e aí quando fala do investimento em segurança pública, eu falo assim, nossa, dobrar pode parecer um número, mas o dobro de quase nada é muito pouco. Sabe qual é o índice, segundo dados do Ministério da Fazenda, de investimento em segurança pública do atual governo federal? Representa o total de 0,4% do orçamento da União para investimentos. Ou seja, esse governo federal que fala que vai combater o crime organizado com uma apresentação em PowerPoint faltando 4 meses para a eleição, não investe absolutamente nada na segurança pública. E aí eu vou te dar um outro dado. Como secretário de Estado da Segurança Pública, eu fazia a gestão anual aqui de alguns bilhões de reais. Mais de 20, quase 30 bilhões por ano no orçamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Claro, isso envolve folha de pagamento, sim, mas custeia investimento. Vamos pegar um ano de investimento, já chegou a ter o Estado de São Paulo 1,3 bilhão de reais de investimento na segurança pública, da fonte do Tesouro do governo do Estado de São Paulo. Ao passo que o governo do Estado investiu 1,3 bilhões de reais, sabe qual é o repasse do governo federal do Fundo Nacional de Segurança Pública para o Estado de São Paulo? 50 milhões de reais. Olha a discrepância que existe. Então, falar que o governo federal e colocar expressamente isso no Plano Brasil Sem Medo, um item fala assim, é mais verba e menos verbo, ou seja, ajudar os estados a custearem a segurança pública no Brasil. E o aumento da oferta de vagas do sistema carcerário passa por isso e a criação de 5 novos presídios federais o mais rápido possível para que a gente possa isolar líderes no modelo que foi feito lá em El Salvador, no Cecote. Tanto eu quanto o senador Flávio Bolsonaro, nós fomos lá visitar El Salvador e vimos o que é, sim, uma prisão feita para que o indivíduo cumpra a pena. No Brasil, lamentavelmente, criou-se ao longo de tantos anos, no subconsciente de que, olha, a prisão foi feita para ressocialização. Negativo. Prisão, em todo o país sério do mundo, foi feita para punir quem comete crime, para tirar do convívio social aqueles que cometeram crimes e crimes graves. No Brasil, não. Tira-se isso da questão principal, não se colocou a vítima no centro da proteção do nosso sistema de justiça criminal e parece que o Estado tem a obrigação de ressocialização. Primeiro tem que punir quem comete crime, para depois pensar em reabilitação ou ressocialização. Deputado, eu queria falar mais sobre esse modelo do Bukele, mas antes vamos rodar aqui com os nossos comentaristas. Eu vou passar direto para a Ana. O deputado estava falando aqui que acompanhava a Ana desde quando ela jogava vôlei, não é isso, deputado? Ana? Sorocaba. Sou fã da Ana. Demais. Sorocaba, é isso. Desde o Leite Moça, Ana. Prazer falar com você. Bons tempos, deputado, bons tempos. Então, eu vou levantar uma bola aqui. Nunca fui levantadora, sempre fui atacante, mas eu vou levantar aqui uma bola para o senhor. Muito obrigada pela presença, deputado. Bom, o que eu queria perguntar é o seguinte, na verdade são 2 perguntas em uma. Uma nós já discutimos em outras ocasiões, antes do grupo do PCC e do Comando Vermelho entrarem na lista de grupos terroristas, por que isso seria benéfico. Então, agora que eles já estão na lista de grupos terroristas, a primeira pergunta para o senhor é o que o senhor diria para aquelas pessoas que caem nesse canto da sereia dizendo que isso é ruim, que isso trará um dano para a nossa soberania, que haverá uma invasão americana com tropas, etc. O que o senhor diria para essas pessoas? E em relação à América Latina se endireitando, né? Temos agora a eleição, os resultados da eleição na Colômbia, no Peru provavelmente também, e o tweet do secretário Rubio dizendo exatamente que agora haverá uma cooperação na segurança regional. Gostaria que o senhor, se pudesse, colocasse essas 2 pautas juntas e o que significa para o Brasil nesse contexto maior. Maior prazer. Bom, a classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, ela está mais do que correta, na minha opinião.
Só que, lamentavelmente, Ana, o próprio governo brasileiro, quem deveria reconhecer e classificar como terroristas, não o fez, não o faz. E essa oportunidade foi dada para o atual governo brasileiro. Porque o Donald Trump, quando venceu as eleições, enviou membros do governo americano para o Brasil para conversar no Ministério da Justiça e Segurança Pública, deram oportunidade para que essa classificação fosse feita algo em conjunto, e o governo brasileiro negou, não quis que essa classificação, e no entendimento deles, não, são organizações criminosas, mas não são terroristas. E aí, quando vem essa classificação, e essa classificação aconteceu justamente porque existe um risco para o povo americano, o PCC, o tráfico internacional de drogas está afetando inclusive o povo norte-americano, e quando dessa classificação, o governo brasileiro tentou criar uma ilação com falsas afirmações e que, olha, a nossa soberania nacional pode ser contestada porque o governo americano vai realizar operações militares no nosso país. Isso é mentira da esquerda. Aliás, a esquerda ela é expert em mentiras, em falsas narrativas. Isso eles são muito bons em fazer. Então, isso feriria tratados internacionais. O que para nós é vergonhoso é, em primeiro lugar, a gente não conseguir cuidar dos nossos próprios problemas. Lamentavelmente, hoje, os estudos recentes apontam que 60 milhões, ou até mais de 60 milhões de brasileiros, reconhecem a presença do crime organizado nos bairros onde vivem. E quando se fala em que, olha, essa classificação do governo americano vai contestar ou subjugar a nossa soberania, qual soberania? Existe soberania nacional? Os territórios paralelos já foram criados. Eu não gosto de ficar usando o exemplo do Rio de Janeiro, mas é impossível não citar, em que pese o excelente trabalho feito pela atual gestão do secretário Vitor lá no Rio de Janeiro e das forças policiais, mas existem verdadeiros bunkers do crime organizado que foram criados nas comunidades do Rio de Janeiro, onde existem barricadas, onde a lei, o ordenamento jurídico brasileiro não é respeitado, onde um criminoso, membro do Comando Vermelho ou qualquer outra organização criminosa, chega para uma menina de 15, 16 anos e diz que quer namorar com ela. Se ela não aceitar, ela é assassinada e os pais são obrigados a mudar de endereço ou também correm risco de vida. Existe soberania nacional nesses territórios? Eu tenho certeza que não. Aliás, o que fez com que isso se potencializasse? A famosa ADPF 635. Tenta explicar para uma autoridade estrangeira, como eu participei recentemente, na semana retrasada, de um congresso no Parlamento Europeu em Bruxelas, falando sobre combate a organizações criminosas transnacionais, que uma decisão judicial proibiu as forças policiais de realizarem operações nas comunidades cariocas, a famosa ADPF 635, promovida pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Então é impossível explicar isso para quem não conhece a lamentável realidade do Brasil. Então, o maior ativo que nós temos hoje com essa classificação é poder realmente realizar uma cooperação internacional, em especial na área de inteligência, para combater o crime organizado e para asfixiar financeiramente essas organizações criminosas transnacionais / terroristas, PCC e Comando Vermelho. Perfeito. Adalberto Piotto. Deputado, bem-vindo, boa noite. Eu vou colocar a segurança pública e também o período eleitoral na mesma equação. A imagem da questão de combate à segurança pública está muito marcada, o senhor, pela gestão que o senhor tem, pela carreira como policial e pela gestão da segurança pública aqui no estado de São Paulo. O senhor dá números e tudo mais. O senhor vai ter um parceiro agora no Senado, o André do Prado, foi confirmada a pré-candidatura dele. Como também levar essa questão da segurança e, digamos, levar para o André do Prado, para que também seja dele essa proposta, porque me parece, acho que as pesquisas estão todas claras em relação a isso, ninguém questiona, segurança pública vai ser, ou se não for o assunto, vai ser um dos 2 ou 3 mais importantes assuntos da eleição deste ano. Até porque a direita estava meio dividida, quem seria o segundo candidato, a sua candidatura nunca foi questionada, mas sempre qual seria o segundo nome, até porque são 2 vagas para o Senado. Dá para, digamos, formar essa dupla e ter a segurança pública juntando e também levar o eleitorado para esses 2 candidatos ao Senado? Eu creio que sim, Piotr, mas para além de trazer o tema da segurança pública para a candidatura também, do pré-candidatura e candidatura do André do Prado, eu acho que a questão é a demonstração da unidade no estado de São Paulo, buscando a reeleição do governador Tarcísio de Freitas, que eu vejo com uma chance muito grande, inclusive no primeiro turno, ainda mais agora com a desistência do Kim Kataguiri e do Paulo Serra. Naturalmente, sem muito esforço, o eleitor ou aquele que pretendia votar no Paulo Serra e no Kim Kataguiri naturalmente vai votar no governador Tarcísio de Freitas, então amplia a possibilidade de ser reeleito no primeiro turno. E também do senador Flávio Bolsonaro, a formação de um bloco
único, robusto. Agora, simplesmente transferir o tema para o André do Prado, eu acho que talvez ficaria um pouco forçado, mas trabalhar a unidade, esse bloco, essa chapa única. E eu confesso que eu estou numa situação muito delicada, porque vocês sabem que eu tenho amizade com o Ricardo Salles, eu tenho proximidade, ele é deputado comigo. Eu ainda acredito, Piotr, sinceramente, que a gente possa resolver isso nos bastidores e que a gente possa lançar apenas 2 candidatos até a convenção. Isso pode acontecer, sim. Quem sabe isso não aconteça, e ninguém melhor do que o governador Tarcísio de Freitas e o senador Flávio Bolsonaro, que daí sim aumentam as chances da gente fazer as 2 cadeiras do Senado Federal. Porque o Ricardo Salles é pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Sim, é pré-candidato. E a conversa de bastidor seria o quê, deputado? Tentar fazer com que sejam 2 vagas. E aí, já uma para deputado? Sim, por que não? Por que não para deputado? E eu converso bastante com o Ricardo, ele disse que não vai abrir mão e tem toda a legitimidade, até porque ele pontua bem nas pesquisas, isso também tem que ser respeitado. Agora, é o que eu falei para vocês, eu fico numa situação muito delicada, porque o André do Prado, como presidente da Assembleia Legislativa, foi um grande parceiro da segurança pública. Nos momentos mais desafiadores na gestão como secretário, ele foi firme, não só comigo como secretário, mas com o governador Tarcísio de Freitas também, mostrou sua habilidade política, enfim, tem características que o credenciaram a ocupar. E a indicação do Eduardo Bolsonaro, que no meu ponto de vista merece ser respeitada, já visto que ele era o titular dessa vaga e teve que sair do país por N motivos que vocês já falaram aqui, mas é o deputado federal mais votado da história, enfim. Então, acho que a gente trabalhar essa unidade dessa chapa, comigo, com o André, com o governador e com o senador Flávio Bolsonaro, talvez seja mais viável do que propriamente transferir o tema para o deputado André do Prado. Quer dizer, é bom explicar ao eleitorado que não há segundo turno para o Senado. Além de não haver segundo turno, pouca gente sabe, Augusto, que são 2 vagas para o Senado. Veja como, hoje eu encontrei com um vereador de uma cidade interior e ele falou assim para mim, olha, apesar de eu ser do Partido Liberal, eu vou te apoiar na candidatura para o Senado. Eu falei, amigo, são 2 vagas, você pode apoiar a minha candidatura e a candidatura do deputado André, fica tranquilo, isso se um vereador acaba esquecendo desse detalhe, imagina a população que, lamentavelmente, no Brasil, escolhe o seu parlamentar por causa do santinho que está jogado na frente da escola no dia da votação. Então, o trabalho de conscientização e falar para a população que são 2 senadores, que cada um vai poder votar, acho que é importantíssimo para esse ano. André Marcília. Boa noite, deputado. Prazer, bem-vindo. Bom, eu queria só explorar um pouquinho mais esse ponto, o senhor falou dessas conversas de bastidores, de um download de conversa, a gente está em quantos %? A conversa já ocorreu alguma aproximação? Não, eu confesso que isso é uma esperança minha, não estou trabalhando assim um caso concreto, sabe? Eu creio que até a convenção tem muita água para passar debaixo da ponte. E as pesquisas vão norteando. Eu acho que o André do Prado naturalmente vai crescer após o lançamento da pré-candidatura agora, após os noticiários, o apoio do Eduardo, mesmo estando lá nos Estados Unidos, faz uma grande diferença. E quem sabe, até a convenção, que deve acontecer no mês de julho, então tem no mínimo aí, final de julho, então no mínimo quase um mês aí para que isso aconteça, o cenário pode mudar e eu sou... É difícil falar, né? Porque eu estou numa condição mais favorável, então parece preciosismo da minha parte, mas eu penso, antes de pensar na minha própria candidatura, eu penso na possibilidade da gente fazer as 2 cadeiras do Senado e penso também no risco da gente não fazer nenhuma, que é pior ainda. Eu não estou pensando no meu próprio umbigo aqui, não. Estou falando na possibilidade real que existe se a gente pulverizar os votos da direita, a esquerda possa fazer as duas pré-candidatas, né? As 2 ministras do governo Lula eleitas senadoras por São Paulo, que assim seria um erro grotesco no meu ponto de vista, porque nós temos um estado que nunca foi governado pelo PT, nós temos um governador muito bem avaliado, com mais de 64%, 65% de avaliação positiva. Que antítese de gestão do PT, completamente. Completamente distorcido. Um pré-candidato que foi secretário de Estado da Segurança Pública por 3 anos, então... Eu acho que as chances da gente fazer as 2 cadeiras à direita é importantíssima. Isso se revela num plano estratégico maior, fundamental para a gente. Nós estamos falando de 54 cadeiras no Senado Federal, que se a gente fizer no mínimo 30, e os mais otimistas falam em 40 cadeiras à direita, a gente tem um novo cenário na democracia brasileira, ou na pseudo-democracia que a gente vive. Mas
a gente fala muito em impeachment de ministro. Antes de falar sobre impeachment de ministro da Suprema Corte, nós temos que ter um novo presidente do Senado Federal, para começar. E esse novo presidente, quem sabe, possa ser o senador Rogério Marinho. Mas para isso a gente precisa fazer no mínimo 30. Aproveitar os de 14 a 17 que tem hoje lá da direita, aí a gente já escolhe o novo presidente e a partir daí, como o regimento interno do Senado Federal dá muito poder para o presidente da casa, aí a gente pode fazer a instalação de CPI, barrar eventuais nomeações, enfim, e exercer esse poder, essa autoridade constitucional aí de freios e contrapeso que é competência do Senado Federal. Deputado, já que a gente está falando de eleições, muito tem se falado de um nome do seu partido, o PP, para compor a chapa com o senador Flávio Bolsonaro. Inclusive o nome de Tereza Cristina é muito ventilado. Como é que estão essas conversas e como é que você vê essa aliança? Olha, muito me agrada, Paula, o nome da ex-ministra e da senadora Tereza Cristina. Eu tive a oportunidade de ser deputado federal e vice-líder do governo Bolsonaro na legislatura passada e acompanhar o trabalho da ministra Tereza à frente do Ministério da Agricultura, né? Além de ser uma pessoa extremamente agradável, uma política respeitada, idônea, com um passado ilibado, uma mulher que, no meu ponto de vista, agrega muito voto, diferente talvez da eleição passada, onde o general, por quem eu tenho grande respeito e admiração, e lamento a forma injusta com que foi condenado, que foi candidato a vice-presidente na chapa do presidente Bolsonaro, mas em termos de agregar voto, acaba que não tinha esse potencial. Já a ministra Tereza Cristina, não só por ser mulher, mas por ser uma liderança política, acho que agrega voto, então muito me agrada. Agora a questão do partido, Progressistas, eu lembro aos telespectadores que eu só migrei do PL para o Progressistas porque a primeira vaga era do Eduardo. Então, esse grupo, o conglomerado de partidos, sugeriram ao governador Tarcísio, solicitaram que as duas vagas não poderiam ficar com o PL. Eu migrei para o Progressistas, mas a condição sine qua non colocada era o apoio incondicional ao candidato da direita, que na época não sabíamos e agora temos a plena convicção, estamos apoiando integralmente o senador Flávio Bolsonaro. Então, primeiro ponto, em algumas entrevistas me perguntaram, o seu partido ainda não declarou apoio. Eu falei, não tem chance nenhuma do Progressistas, no meu ponto de vista, não declarar apoio incondicional ao senador Flávio Bolsonaro. Isso faz toda a diferença, porque nós estamos falando de tempo de televisão. A Federação União Progressista, tempo de televisão, vai ser fundamental também para a vitória nas eleições. E o segundo ponto, a ministra Tereza Cristina me agrada muito e até a própria deputada Simone Marqueto, aqui do Progressista de São Paulo. É uma mulher que foi prefeita de Itapetininga 2 vezes, deputada federal, tem uma excelente relação com a Igreja Católica. Então, acho que esses dois nomes, mas claro, da Tereza Cristina, uma proporção nível nacional muito maior, me agrada muito e eu faço votos que isso aconteça. E o senhor chegou a conversar com o PL para retornar ao partido, assim que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos e aí não voltou mais? Chegamos a ter umas conversas assim, mas muito pouco, porque já existia também, e ficou nessa indefinição de quem seria o candidato, e ficou se trabalhando a possibilidade do Mário Frias, ou a possibilidade do Coronel Melo Araújo. Então, o PL ficou ali naquele... E eu já tinha feito um compromisso, a minha filiação no Progressista foi um grande evento, marcou... O partido tem me apoiado nessa pré-campanha, tem a promessa do partido, o compromisso de me apoiar incondicionalmente durante o período eleitoral, tanto com programas exclusivos de televisão, é a minha primeira eleição majoritária, não é uma eleição fácil, é um desafio grande, mas estou muito otimista para que isso aconteça. Então, até o próprio governador Tarcísio, a gente conversou sobre isso, ele achou melhor, não, o Progressistas é importante que você fique, porque garante também o apoio do Progressistas para a minha reeleição. Então, são vários fatores aí que... E eu estou bem aqui no estado de São Paulo, o Progressistas é um partido de direita, declaradamente de direita, então eu acho que essa articulação que foi feita aí garante também a governabilidade e o apoio à reeleição tanto do Tarcísio quanto do Flávio Bolsonaro. Olha, eu queria continuar a conversa, mas fui informada que teremos de encerrar, porque Guilherme Denrich acho que tem outros compromissos. Então, deputado, quero agradecer mais uma vez a gentileza de conversar conosco, de fazer essa visita presencialmente aqui no estúdio. As portas estão sempre abertas. Bom trabalho. Obrigado, para mim é sempre uma honra poder participar, principalmente falar com os seus telespectadores aí. E parabéns pelo programa, tenho grande admiração por vocês.
Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. O ministro Gilmar Mendes concedeu ao menos 11 entrevistas a veículos jornalísticos de abril a junho de 2026. Ontem foi a vez do programa Roda Viva da TV Cultura entrevistar o decano da Corte. Ao ministro foi perguntado se há algum constrangimento com a citação de colegas da Corte no caso do Banco Master. Gilmar fugiu da pergunta. Isso precisa ser olhado. Constrangido ou não, ministro? Não há essa resposta de sim ou não, porque isto é uma armadilha. Na verdade, isso precisa ser olhado, porque não se trata de ter relações ou não ter relações. Se trata de saber que relações são essas. Um contrato de 129 milhões. Não vou entrar nisso, porque isso está sendo investigado. Então, a rigor, não se... desde quando a gente deixou de... isso em qualquer curso de retórica, a gente aprende. Desde quando você deixou de bater em sua mãe? Sim ou não? Quer dizer, a rigor... Está sendo investigado? Ministro, Está sendo investigado? Mônica, eu não perguntei nesse pouco ainda. Esses fatos estão sob investigação. Mas o ministro não está sendo investigado. Não, porque a mas polícia eu digo... não pode investigar o ministro. Mas esses fatos estão sob investigação. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu vou fazer o seguinte, a gente selecionou vários trechos da entrevista de ontem, mas vamos por partes. Tortura lenta. Devagar e sempre, para ajudar a nossa audiência a compreender a participação do decano Gilmar Mendes ontem no programa da TV Cultura Roda Viva, Marcília, começando por essa resposta a respeito do envolvimento da citação de alguns ministros no escândalo do Master. E ele traz uma questão interessante quando é perguntado sobre 129 milhões do contrato da mulher do ministro Moraes, ele disse que isso está sob investigação. Agora, a mulher do ministro Moraes veio a público dizer que ela foi contratada para fazer ali serviços de compliance, enfim, do Banco Master. Quer dizer que essa justificativa não foi acatada pela Justiça até o momento, já que o contrato está sob investigação, segundo as palavras de Gilmar Mendes? Paula, boa noite Piotr, Cauti, Ana, boa noite a toda a audiência. Você disse agora me ocorreu, o contrato de 129 milhões, ele falou, a gente entendeu que está sob investigação. Mas talvez, aqui, pensando no português, o certo deveria ser que os contratos de 129 milhões estão sobre
a investigação, né? Está acima da investigação. Talvez seja essa a melhor resposta para esse caso. Se o Gilmar fosse sincero, se o Gilmar fosse sincero, a gente teria, sem dúvida alguma, com perdão da musicalidade, a gente teria talvez aqui realmente uma fala, né? Uma fala dessa, porque esse contrato não está sendo investigado. O ministro Moraes não está sendo investigado. Ao contrário, as investigações sobre esse contrato, sobre todos os ministros, a respeito de todos os ministros, foram enterradas e soterradas até agora, inclusive pela presidência do STF e, inclusive, naquela reunião, naquele converscote que eles decidiram tirar da frente o Toffoli da relatoria do caso Master, mas, em compensação, arrancaram também dos nossos olhos ou dos olhos de quem poderia investigar os fatos, né? Então, primeiro que isso já está errado. E depois, é muito curioso ele dizer que ele não vai comentar o contrato de 129 milhões porque esse caso está sob investigação, sendo que ele passou o programa inteiro, e a gente vai aqui ser aos poucos torturado com a fala dele, passou o programa inteiro, absolutamente completo, falando sobre as investigações do Master e da relatoria e da conduta do André Mendonça. Aliás, curiosamente, não falou sobre as decisões do André Mendonça apenas, falou, sobretudo, sobre a conduta do André Mendonça, sobre a forma dele ser, dele agir, comparando com a Lava Jato e etc, e etc. E eu acho que o grande ponto que a gente precisa também aqui riscar o chão é o seguinte: pela LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, magistrados não podem falar sobre casos que estão sob investigação. E, inclusive, o do Master. Portanto, no momento em que ele passa a falar sobre o Master, ele deveria, no minuto seguinte, se dar por impedido. E aí, olha que interessante, porque na segunda turma a gente tem o Gilmar como presidente, a gente tem o Fux, o Nunes e o Mendonça. O Toffoli está fora. Se o Gilmar fosse impedido, bom, o caso Master avançaria, eu acho que muito bem. O ponto é que o Gilmar talvez esteja também sobre a lei. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Piotto, vou trazer aqui mais um elemento para análise. Durante a entrevista, a jornalista Mônica Bergamo questionou se ainda seria possível estabelecer um acordo de colaboração premiada com Daniel Vorcaro, uma vez que o caso do Master teria atingido pessoas poderosas das 3 esferas do poder e, portanto, não haveria mais condições para se estabelecer uma delação premiada. No atual momento, parece que você tem razão, mas as coisas podem mudar. Eu não vou assumir nenhuma posição em relação a isso. É isso, Piotto. O ministro concordou com a jornalista quando ela disse que, olha, agora me parece que como o caso atingiu as 3 esferas do poder, ministros do Supremo, Executivo, lideranças de partidos políticos, não tem mais clima para uma delação premiada de Daniel Vorcaro e foi referendado pelo ministro Gilmar Mendes. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília. Boa noite, Ana. Boa noite, Cauti, a todos que nos acompanham. O ministro Gilmar Mendes falou sobre que se aprende rápido nos cursos de retórica, né? Então ele sabe que essa claudicância dele, para usar uma expressão, cheia de interjeições como mostra muito mais do que ele está pretendendo. Gaguejou, perdeu. Não, gaguejou demais, ele não tem respostas. Aliás, são vários os trechos em que ele é bastante claudicante em dar respostas. Ele não consegue dar respostas óbvias. E vamos lá, não falta conhecimento, tampouco jurídico, nem jurídico, e tampouco, obviamente, de como funcionam as instituições brasileiras para ele dar respostas conclusivas. Ele escolheu não dar respostas conclusivas, ele escolheu não falar verdadeiramente sobre o assunto, ou seja, expor realmente o que está acontecendo. Que fosse a opinião dele, que fosse controversa, mas que fosse uma opinião embasada. Não, ele foge das questões, ele evita algumas questões. E o Gilmar Mendes não pode ser acusado de falta de conhecimento, ele conhece tudo como funciona. É o decano da corte, é o ministro com mais tempo ali no Supremo Tribunal Federal. Daí a situação de decano. Óbvio que uma delação premiada não escolhe quem denuncia. Delação é delação, vai lá e fala a verdade para, digamos, ter algum benefício.
encurta o processo de investigação. Se atinge poderosos ou não, do primeiro, do segundo, do terceiro escalão, se são muito poderosos mais ou menos, não importa. A verdade não escolhe nomes, a verdade é a verdade. As condições para uma delação existem. A questão é se haverá coragem do Vorcaro, dos advogados dele, e se o Supremo respeitará esses ministros que não querem essa investigação, de fato respeitará uma delação. Porque se atingir 1 ou 2 ou 3 ministros do Supremo, e obviamente se houver, digamos, provas factuais, convincentes, porque é assim que uma delação tem de ser feita, o processo tem que seguir. Perante a lei, somos todos iguais, é o que diz a Constituição. E que, obviamente, o ministro Gilmar Mendes também sabe, isso é de conhecimento amplo. Não seria o ministro Gilmar Mendes jamais, pela competência que tem técnica e conhecimento da Constituição, a negar que desconhece esse fato. O que a gente viu nessa entrevista, e são vários os trechos, né? É um ministro que tem uma situação muito difícil. Talvez a ideia seja, vou tentar me expor, bater um papo, explicar um pouco do Supremo. Só que o Supremo chegou no momento em que a resposta que vale é só aquela que o Supremo não quer dar. E aí, quando você está exposto a uma entrevista, não quer falar sobre o que tem de falar, fica nessas interjeições todas, essa claudicante resposta que diz nada. Ou diz tudo, né? Para o brasileiro que sabe o que está acontecendo, e a imensa maioria dos brasileiros sabe o que está acontecendo, bom, viu essa entrevista dessa maneira. O ministro Gilmar criticou muito André Mendonça, a Operação Compliance Zero, mas sobrou até para o presidente do Supremo, o Edson Fachin, porque o Gilmar voltou a criticar a proposta do Código de Ética, justamente apresentado pelo presidente da Corte, e afirmou que houve um entusiasmo juvenil em torno do chamado Código de Ética proposto por Edson Fachin. Eu não tenho medo de código de ética coisa nenhuma. Que se diga... Não, que ele possa calar os ministros nesse tipo de manifestação. Eu acho que terá que ser adaptado, porque houve um certo entusiasmo juvenil dizendo nós vamos ter um código de ética alemão. E aí eu até me dei a pachorra de comparar o texto do código alemão com a nossa legislação. E tem muitas coincidências. No momento que surgiu a denúncia contra Alexandre e contra Toffoli e debates disso, aquilo pareceu um aproveitamento para, inclusive, não discutir uma série de questões que nós temos no judiciário. Não era um bom momento, ministro, justamente porque vamos colocar aqui, o ministro Alexandre Mônica, não é um bom momento, sabe por quê? Por uma razão simples, não se aprova nessas circunstâncias. A gente pode ter as ideias mais interessantes e elaboradas para as finalidades as mais diversas. Agora, se eu quero aprovar, eu preciso de unir o colegiado. Por que não discutir? Só porque eles estavam sendo... Não era justamente aquele o momento de se aprofundar essa discussão? Quando você tem um ministro que tem muitos méritos reconhecidos por uma parte do Brasil, pelo menos, mas que tem uma mulher que fez um contrato... Mas não havia nenhuma proposta a propósito disto. Na verdade, era um tipo de cobertura de fumaça. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda. Ana, olha, fique à vontade para voltar ao trecho que mais chamou a sua atenção ontem na entrevista. A gente está indo por partes aqui, selecionando algumas declarações do decano Gilmar Mendes na entrevista de ontem. Boa noite. Boa noite, Paula, Marcília, Piotto, Cauti, boa noite à nossa audiência. Paula, é curioso, né? Como gagueja e fala é exatamente o que vocês estavam falando aí. Agora, ele entrou no entrevista tour, né? Porque ele precisa se explicar de alguma maneira, ele precisa fazer uma linha de defesa do que é absolutamente indefensável no Supremo Tribunal Federal e sobre as condutas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E para isso você precisa entrar aí no tour das entrevistas. Isso mostra que a nova postura, correta postura do ministro André Mendonça intimidou, sim, o ministro Gilmar Mendes. Intimidou.
O ministro André Mendonça foi para cima, nós mostramos semana passada aqui o embate entre os dois, e como no começo ali logo que o ministro André Mendonça entrou no Supremo Tribunal Federal, havia, né, até uma certa timidez, um tom assim mais, bom, eu cheguei agora, então deixa eu simplesmente mais concordar do que discordar. E isso acabou. O André Mendonça, o ministro, não é mais, não há mais entusiasmo ou falas juvenis, né? Imaginem um ministro da Suprema Corte Americana dizendo que o outro teve um entusiasmo juvenil. E eu cito, sim, a Suprema Corte Americana, porque eles falam muito da Suprema Corte Americana. Os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal vivem mencionando a Suprema Corte Americana, os juízes da Suprema Corte Americana. Inconcebível, nenhum juiz aqui chamaria o outro ou diria que houve um entusiasmo juvenil. Então, a sensação que eu tenho, Paula, é de que, como a gente costuma brincar nas redes sociais, né, numa linguagem mais informal, parece que o ministro Gilmar Mendes acusou o golpe ou passou o recibo. Ele está sentindo essa firmeza do ministro André Mendonça e o que ele disse que não ia comentar sobre o caso Master, ele, muito pelo contrário, eu vi também a entrevista, ele passou a entrevista inteira não apenas comentando o caso, mas fazendo a suposta defesa daqueles que supostamente estão envolvidos no caso. Para finalizar, Paula, ele disse que houve um aproveitamento, como se fosse, né, uma coisa sodada, um aproveitamento. O que ele chama de aproveitamento é o fato de 2 ministros da nossa Suprema Corte no Brasil poderem estar envolvidos em um escândalo monumental. Ele disse que houve um aproveitamento para tentar empurrar o Código de Ética. Porque imaginem vocês, 2 ministros do Supremo podem estar envolvidos no talvez o maior caso de corrupção da nossa história, até maior do que o Mensalão, até maior do que o Petrolão, mas tentar discutir um código de ética nesse momento de 2 ministros supostamente envolvidos nesse escândalo Master, sem o perdão do trocadilho. Isso foi um aproveitamento. Agora vamos dar as boas-vindas a Carlo Cauti, direto de Michigan, nos Estados Unidos. Carlo Cauti segue firme, carimbando seu passaporte pelo mundo. Cauti, seja muito bem-vindo. Eu não sei onde é que você está, esse cenário aí atrás de você, mas quero saber se nessas tuas andanças deu tempo de assistir a entrevista de Gilmar Mendes. Quais foram as suas primeiras impressões, Cauti? Boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, Piotr, boa noite, doutor Marcília, boa noite ao nosso público. Estamos aqui em Grand Rapids, no Michigan, mas sim, deu tempo de assistir a essa entrevista que não sei se definir entre o cômico, o folclórico e o trágico, o dramático do Gilmar Mendes ontem. Porque se a gente pegar pelo lado, vamos assim, irônico, cômico da coisa, usando a palavra que você gosta, né, Paula, grotesco da coisa, Gilmar Mendes repetiu o feito de uma década atrás da atriz Glória Pires, da Globo, comentando o Oscar, dizendo: não posso opinar. A todas as perguntas um pouquinho mais complexas que eram feitas ao ministro sobre o caso do Banco Master, ele respondia: não posso opinar, não posso falar, não sei. Esquecendo que ele é o decano do Supremo Tribunal Federal e não apenas ele opina sobre isso no Supremo, como ele vota sobre isso. Então, é bastante irônico, de fato, é muito grotesco aquilo que a gente viu ontem nessa entrevista. Mas a coisa mais grave é aquilo que o Gilmar disse, atacando o seu colega, o relator do caso do Banco Master, o André Mendonça, sobre o suposto erro crasso que Mendonça teria cometido. Ou seja, o erro crasso de ter
acolhido, né, de ter recebido um advogado do Master que depois teria apresentado uma proposta de delação premiada. Mas o ministro esqueceu de falar que imediatamente após isso, André Mendonça mandou esse advogado embora, porque André Mendonça sabe muito bem que não é competência do ministro, do juiz, negociar uma delação. E por essa desculpa estar parrafada, provavelmente Gilmar vai querer anular todo o caso do Banco Master. Então Gilmar nada mais fez ontem, lá no Roda Viva, de passar vergonha de um lado, demonstrando que não é um ministro adequado para ser decano, muito menos para ser ministro, muito menos decano do Supremo, e também tentando achar uma desculpa para anular o inteiro caso do Banco Master. E por último, Paula, só a questão do código de ética, quando o Gilmar fala que houve um entusiasmo juvenil e que não é possível aprovar isso nesse momento, nesse contexto. Qual seria o contexto adequado, ministro? Porque estamos em um contexto de emergência permanente e efetiva, estamos em estado de sítio, estamos, por acaso, em uma situação de emergência democrática, que não é possível aprovar uma regra interna que limite os comportamentos transbordantes de alguns ministros do Supremo, por exemplo, recebendo contratos milionários via escritório das esposas, como no caso do ministro Alexandre de Moraes, vendendo participações de resorts de luxo para o Master, ou fundos ligados ao Master, como o caso Toffoli, usando como testa de ferro, laranja, primos, que inclusive são padres, ou também ministros que fazem mais entrevistas do que astros de Hollywood, como o caso do ministro Gilmar Mendes, que está bastante ativo, protagonizando a verdadeira fome de holofotes Brasil afora. Então, sim, é mais do que necessário um código de ética e mais como nunca esse é o momento mais adequado para aprovar algum tipo de limite ao comportamento absolutamente inapropriado de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Marcília, a gente já vai chegar às críticas ao ministro André Mendonça, mas só para explorar um pouquinho mais essa questão do código de ética, como é que será que Edson Fachin recebeu aí esse elogio, esse afago, entusiasmo juvenil a respeito da discussão de um código de ética, e chama a atenção que em dado momento ali o jornalista pergunta, mas não é uma tentativa de querer calar os ministros a elaboração de um código de ética? Me chamou a atenção em dado momento ali da discussão entre os jornalistas e Gilmar Mendes. Você veja o descolamento da realidade com que os jornalistas tratam o Supremo. Esse é o receio do jornalista. Calar o Supremo. Quer dizer, o Supremo está calando o Brasil a partir da falta de um código de ética ou da ética, nem do código. O código pouco importa. O importante é a ética. A ética falta a boa parte ali dos ministros e isso está calando há 7 anos. Desde 2019, os ministros vêm calando a todos nós, a imprensa, aos cidadãos, às redes sociais, a todos aqueles que se manifestam de forma crítica. E aí você fala, não, vamos colocar então um código de ética, isso falando de liberdade de expressão, não estou nem entrando em dinheiro. Se a gente entrar em dinheiro, aí tem outro caminho pela frente. Aí a gente tem o caso Master, a gente tem voo para cá, voo para lá, uísque de não sei o que, convescote de não sei o que lá, charuto não sei onde, e assim contratos de 129 milhões e etc. Quer dizer, ou etc. e não e etc, que até o pessoal do chat veio me corrigir, não é e etc, e sim etc, sem o e é verdade. Enfim, o fato é que se a gente entrar só nessa questão, apenas e tão somente no fato de que a liberdade de expressão calou a todos nós, bom, precisamos então devolver a ética ao Supremo. Aí vamos pensar no mínimo, que é o mínimo, um código, e aí vem um jornalista e fala que isso cala o Supremo. Então, a gente percebe que o problema do Brasil não é o Supremo. O problema do Brasil é boa parte da população, da imprensa, da velha imprensa, boa parte da elite, boa parte, enfim, dos políticos, terem permitido que o Supremo fizesse o que fez, chegasse onde chegou e agora nos oferecesse o que está nos oferecendo, como nessa entrevista. E Gilmar também teceu críticas ao ministro André Mendonça e afirmou que ele cometeu um erro crasso ao envolver nas negociações a delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Porque a lei não permite que
o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então, aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Piotr, nesse momento, o ministro Gilmar Mendes aponta claramente, verbalmente, aí, um caminho, digamos, uma pista para a defesa de Daniel Vorcaro eventualmente alegar uma possível delação aí quando o ministro André Mendonça, de certa forma, recebe advogados de Daniel Vorcaro, que ele disse, né, que teria recebido, inclusive, uma proposta de uma delação seletiva por parte de um dos advogados de Daniel Vorcaro em dado momento, e disse que recusou, claro. Ao recusar, então ele não sabia qual era a proposta. O advogado procurar o juiz também não é novidade nenhuma. Advogados procuram o juiz para conversar. Quando ofereceram uma proposta de delação seletiva, ele falou, não quero esse negócio. Então, o Gilmar faz aqui, em que pese uma crítica ou outra teórica que ele possa fazer, ele faz aqui um contorcionismo para tentar encontrar uma razão para gerar uma suposta nulidade lá na frente. É o desejo número 1 do Gilmar Mendes, está muito claro. Mas ele é perguntado também o que ele achava de um outro juiz, e claro que a referência era Alexandre de Moraes, da forma como conduziu o caso com o Cid, o coronel Cid, em que foram várias as tentativas até o Cid falar exatamente o que parece era o que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Aí ele disse, olha, isso foi julgado na primeira turma, eu sou da segunda turma, mas pelo que eu vi não houve nenhum problema. Sabe o que é? A questão é que nada para em pé. As respostas que o ministro Gilmar Mendes dá, e convenhamos, eu vou insistir nesse ponto, ele tem competência, ele tem conhecimento de causa, ele sabe do que ele está falando. Mas as respostas que ele consegue dar para não comprometer os colegas do Supremo Tribunal Federal, e estou falando provavelmente os da primeira turma, esta primeira turma que condenou tudo e todos, sem direito à ampla defesa e tudo mais, essa é a crítica normal, mais cristalina que existe, e não precisa ser um jurista para entender que ali houve abusos e tudo mais, além do ativismo judicial e por aí vai. Ele tenta criar fatos ali, faz ilações, para não ter que dizer e, obviamente, comprometer os colegas da primeira turma. E ele vai lá e começa a tentar encontrar problemas no julgamento do ministro André Mendonça. Ele não respondeu, ele achou que era normal o que aconteceu na primeira turma. Alguém em sã consciência que não tenha medo do que está acontecendo e do medo do Supremo Tribunal Federal, acha que não houve abusos naquele julgamento da primeira turma? Acha que não houve abusos dentro do Supremo Tribunal Federal em relação a tudo que envolve os conservadores, a direita, o ex-presidente Bolsonaro? E eu não estou julgando o mérito de coisa alguma aqui. Eu estou dizendo a forma processual que se deu. Alguém em sã consciência é capaz de dizer isso com honestidade intelectual e, claro, sem medo, porque ainda reside no país um medo. Essas perguntas, com todo esse receio dos colegas jornalistas, revela que eles parecem que têm algum medo também, sem contar que alguns, me parece, tem ali, não, mas uma parte do Brasil aprova o que o ministro Alexandre de Moraes fez, que eu estou entendendo que seja isso. Aprova o quê? Qual é exatamente o ato? Mandar prender o Mauro Cid? Mandar deixar a Débora presa por quase um ano, ou um pouco mais de um ano, sem denúncia formal? Que jurista no país consegue dizer que alguém preso por um ano, sem denúncia formal, tem que ser mantido preso? Qual é o jurista que consegue afirmar isso no país? Eu estou falando de juristas com conhecimento jurídico, porque se é um jurista tem que ter conhecimento jurídico, com honestidade intelectual e com coragem de dizer o que realmente pensa. Honestidade intelectual é só a coragem de dizer o que realmente pensa. O ministro Gilmar Mendes é o decano da corte. Veja a que ponto nós chegamos no país. O decano da mais importante, a mais alta corte de justiça do país, que dá a última palavra, sem ser questionada, que é isso exatamente que faz o Supremo Tribunal Federal, dá uma entrevista cheia de interjeições, de claudicâncias, de gaguejos. Olha, mas não dá para chegar nesse ponto. Você imagina que um juiz ciente, tranquilo, que tenha cumprido a lei,
Como a gente já viu, há um perfil na internet, me perdoe que só me falha a memória para dizer exatamente qual, mas acho que muita gente já viu, em que recupera votos de ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A Ana traz sempre a comparação com a Suprema Corte Americana, e o faz muito bem, até porque os ministros brasileiros gostam de se comparar à Suprema Corte Americana, mas nesse caso, esse perfil pega votos de ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Votos de outras formações do Supremo Tribunal Federal, de outros ministros. A forma como discutiam, como se colocavam em dúvida para entender, porque era um debate que acontecia no plenário, ou quando proferiam suas sentenças, o seu entendimento, os seus votos, a certeza com que faziam, porque estavam ancorados no entendimento da Constituição, não tem nada a ver com essa claudicância do Gilmar Mendes. Se houvesse alguma denúncia infundada, naquela época, qualquer ministro supremo sairia em defesa da corte sem nenhuma claudicância, sem interjeições. Não haveria esse... estou gaguejando. Não haveria, porque você está seguro pela lei, você está seguro pela Constituição. A pergunta é, o ministro Gilmar Mendes está protegido pela Constituição do ponto de vista de estar seguindo a lei e guardando a Constituição? Me parece que o Supremo não está. Aí vem o ministro Fachin, que elogiou Gilmar Mendes outro dia, e agora recebeu uma reprimenda de medida juvenil. De moleque. Falou? Entusiasmo juvenil. Entusiasmo juvenil com o Código de Ética. O Supremo Tribunal Federal precisa se dar um Código de Ética. Um Supremo de quem é exigido, cada integrante, duas coisas. Conhecimento jurídico, óbvio, e conduta ilibada. Bom, se essa gente precisa de Código de Ética, é um problema. O ministro Fachin levou uma reprimenda pública no Roda Viva ontem pelo decano, dizendo... encantamento juvenil. Pô, este é o Supremo Tribunal Federal da gestão Fachin e com o decano Gilmar Mendes. Ô Marcílio, eu queria especialmente a sua avaliação em relação a essa declaração do ministro Gilmar Mendes de que André Mendonça, relator do caso, teria ali cometido um erro crasso quando o Gilmar disse que um relator não pode participar de uma delação entre o Ministério Público e a Polícia Federal. Eu queria voltar à fita, quem é da nossa idade sabe um pouco mais, da semana passada, do confronto com o dedinho ali, rebobinar a fita, do confronto entre André Mendonça e Gilmar Mendes, quando o Mendonça justamente conta esse episódio que recebeu um advogado de Daniel Vorcaro para conversar sobre delação. Em outros casos, nós temos visto atuações dessa Jaez. Não na minha relatoria. Não na minha relatoria. Eu não sei onde ocorreu, mas, de qualquer forma, nós disputamos isso muito aqui na Lava Jato e de fato, as combinações entre advogados... Eu fiz os registros aqui desses fatos que vieram... Ao mesmo tempo, fazendo justiça, não é o advogado que deixou o caso, Juca. Mas me chegou uma proposta por um advogado. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. Marcílio, vamos fazer aqui a seletividade. Uma coisa é receber o advogado, que é função de um juiz, de um magistrado, de um ministro do Supremo. Outra coisa é participar das negociações de uma delação premiada, que isso é prerrogativa da Polícia Federal e da PGR. Na sua avaliação, como é que foi a conduta aí do ministro André Mendonça e essa crítica do ministro Gilmar? Olha, Paula, antes só de entrar nisso, eu queria fazer um registro. Se eu sou Fachin e alguém me diz que eu tenho entusiasmo juvenil a essa altura do campeonato, eu tomo como um elogio. Alguma coisa há de ser juvenil ainda no Fachin. Ele toma, então, como um elogio, porque, pelo amor de Deus. Agora, vamos lá. Acho que tem 3 níveis aqui. Mendonça pode receber advogado? Claro que pode receber advogado. Qualquer advogado? Qualquer advogado. O gabinete é porta aberta, hein? Deveria ser. Nem todo juiz tem capacidade de ter a sua porta aberta ou coragem de ter a porta do seu gabinete aberta. Gabinete é porta aberta. É assim que funciona, é assim que você aprende quando você se torna juiz. Todo juiz que é sério sabe disso. Porta aberta. É claro que, enfim, não é uma porta aberta para qualquer um entrar, porque senão vira uma feira. O tamanho a quantidade de gente. Mas é porta aberta, marca e vai. Eu me lembro que uma vez
um corregedor, ele era aqui de São Paulo, um desembargador, corregedor, você ligava para o gabinete e ele falava assim, eu não recebo advogado porque eu ando muito esquecido, então o advogado fala comigo e aí depois eu não lembro do que ele falou, não adianta nada para o julgamento. Tem juízes e juízes e há os que dizem absurdos como esses que eu contei aqui. Ele era corregedor à época, imagina só. E dizia isso para qualquer um que ligasse para o seu gabinete. Imagina se podia um jornalista ligar e gravar uma tolice dessa. Mas, enfim, porta aberta. Então, tem que receber advogado. Esse é um nível. O segundo nível, o Mendonça, se recebeu proposta de delação seletiva ou não seletiva, está errado. Isso não é função do Mendonça. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. E a Justiça Federal da Flórida aceitou o pedido do governo brasileiro para participar da ação movida pela plataforma Rumble e também pelo grupo Trump Media contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Advocacia Geral da União argumenta que decisões do Supremo não podem ser revisadas por tribunais estrangeiros e também alega que eventuais questionamentos devem ser feitos exclusivamente na Justiça brasileira. Na mesma decisão, a Justiça americana negou o pedido das empresas para julgar o caso à revelia de Moraes. Com isso, a AGU poderá apresentar manifestações em nome do Estado brasileiro. A ação foi apresentada pelas empresas americanas em abril de 2025. O objetivo é obter uma declaração da Justiça dos Estados Unidos de que decisões tomadas por Moraes não podem ser executadas em território americano. As companhias alegam que determinações do ministro relacionadas à remoção de conteúdos e perfis em plataformas digitais violariam garantias constitucionais dos Estados Unidos. Ana, esse caso está andando em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que corre na Justiça americana, no estado da Flórida. Agora, então, a Justiça deferiu a participação, autorizou a participação da AGU, da Advocacia Geral da União, na defesa do Estado brasileiro. Não seria da pessoa física Alexandre de Moraes, mas sim da instituição do Estado brasileiro perante aí a Justiça americana. Isso pode ser uma armadilha terrível para o Brasil, viu, Paula? Porque a justiça americana foi muito clara em relação ao processo. O processo em si é muito claro.
ninguém está processando o Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Alexandre de Moraes, e absolutamente nenhuma ação condiz com ações do ministro, ações que eu digo dentro do processo, nenhuma ação ali condiz com o que o ministro Alexandre de Moraes faz ou deixa de fazer no Brasil. O processo é muito claro, ele fala, bom, se já que a esquerda no Brasil, o próprio governo diz que, né, isso é um atentado à soberania no Brasil, bom, na verdade, o que o Alexandre de Moraes fez é um atentado à soberania americana, porque o Alexandre de Moraes expandiu a sua caneta tirânica, achando que poderia calar cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos em solo americano, com contas que têm a certidão de nascimento, como eles costumam dizer aqui, nos Estados Unidos. Ou seja, o Alexandre de Moraes fez tudo errado. Ele achou que ele, já mostramos aqui várias vezes as capas das matérias na época, Alexandre de Moraes pede derrubada de perfis no globo, no planeta, no mundo, e é exatamente esse o objeto desse processo. Agora, se a AGU ou se o governo brasileiro quer se inserir nesse contexto, eu acho que pode ficar muito ruim para o Brasil ali na frente, já que o Lula não está nos melhores dias de relacionamento com o presidente americano, porque daqui a pouco, se o governo brasileiro entra na defesa do ministro Alexandre de Moraes, ali na frente o juiz pode questionar, ou até a própria Rumble, os advogados do presidente Trump, eles podem questionar, mas então quer dizer que o governo brasileiro deu aval para que Alexandre de Moraes cometesse esse absurdo, essa inconstitucionalidade em solo americano? Ou seja, Paula, não há nada tão ruim que não possa piorar, e parece que a relação de Donald Trump e Lula vai por esse caminho. Para ouvi-lo, a Ana diz que pode ser uma armadilha essa decisão da Justiça americana de aceitar o pedido da AGU para representar, agora não mais o ministro Alexandre de Moraes, mas sim o governo brasileiro nessas ações apresentadas aí pelas duas plataformas, a Trump Media e a Rumble. Pois é, eu confesso que eu não entendi essa história. Eu não sou um especialista em direito dos Estados Unidos, e longe disso, mas com o meu aparato do direito brasileiro, eu diria o seguinte, que eu acho isso um absurdo não ter sido revelia. Porque, veja, o processo é contra o Moraes e a pessoa, então, precisa entrar lá como advogado do Moraes e falar assim, olha, tem um erro aqui, o processo deveria ser contra o Estado brasileiro, então eu, como advogado do Moraes, que é a parte ré, digo, foi errado. E aí, se foi errado, o que faz o autor da ação ou o juiz? Manda citar a pessoa certa. E aí sim a AGU, num segundo momento, entra em nome do Estado brasileiro. Mas não foi isso que aconteceu. O processo é contra o Moraes e veio a AGU e falou o seguinte, eu não sou advogada do Moraes, eu, AGU, sou advogada do Estado brasileiro, mas o processo está errado. E aí a justiça norte-americana diz, tá bom, então eu te aceito. Bom, me parece então que a justiça americana está dizendo que realmente o processo estava errado. Que realmente o autor devia ser outro. Se ela está dizendo isso, vai ter que dar uma finalidade ao processo, na minha leitura, de indeferir, dizendo, olha, o réu devia ser outro. Porque senão, é o seguinte, se é possível isso, se o processo é contra o Moraes e a AGU pode entrar dizendo que não é advogada do Moraes e isso é aceito, então amanhã tem aí um processo do Joaquim contra o Pedro, eu entro lá e falo assim, eu sou advogado do Mário, e estou aqui participando, e o cara aceita? Bom, o que tem a ver isso, com a história? A AGU não tem nada com isso, o Estado brasileiro não tem nada com isso, o processo é contra o Moraes, e o advogado, portanto, deveria ser o do Moraes a tomar posição. Se eles aceitam isso, me parece que eles estão previamente, isso não está dito, mas aceitando que a tese de que o processo não deveria ser contra o Moraes está correta.
Então, assim, acho estranho, acho um pouco esquisito, repito, pode ser uma falta realmente de conhecimento meu sobre o processo, os procedimentos norte-americanos. Só para incluir aqui uma informação, Marcília, e já passo para o Piotto, o que traz aqui, o que foi divulgado na imprensa, a juíza federal da Corte Distrital do Distrito Médio da Flórida, Mary Scriven, a juíza federal. Ela acolheu o pedido, então, de intervenção da República Federativa do Brasil e reconheceu o país como interessado direto no processo, na ação. E a AGU sustenta que essas decisões proferidas pelo Moraes estão no exercício das funções como integrante do Supremo e que configuram atos soberanos do Estado brasileiro e que isso justificaria, então, a representação da AGU. Ou seja, vai empurrar o Supremo para a lama do Moraes. A instituição, exatamente, completa. Mas estão aceitando a tese de que não é o Moraes pessoa física. De que não deveria ser o Moraes pessoa física. Mas ela não está só aceitando uma terceira parte no processo? Então, mas se está aceitando... Pelo que eu estou entendendo por essa frase, ela está entendendo... Olha, reconheço que a Advocacia Geral da União pode participar, mas ela não está dizendo que o Moraes não deva... Mas isso que não vai... mas não vai julgar a revelia, porque o Moraes não se manifestou. Mas veja só, tem um terceiro interessado. Tudo bem, a AGU é um terceiro interessado porque ela representa o Estado. Até aí, beleza. Só que... E o advogado do Moraes? Cadê? Não é a AGU. Então deveria decretar a revelia. Então deveria decretar um novo caso agora. Isso. Mas não decretou a revelia. Mas não decretou a revelia. Se não decretou a revelia, está aceitando a tese de que não deveria ter sido contra o Moraes. Pela lógica, isso tem um... Se vai condenar o Estado e não o Moraes. Se fosse aqui no Brasil, tem um poder imenso de lá, segunda instância americana, ser anulado tudo. Porque tem falha processual. Ué, não é? Estou aplicando raciocínio lógico, tá? Nem é de direito, é só um raciocínio lógico. Me parece que, enfim, ou incluir o governo brasileiro nesse caso, a Suprema Corte. Mas aí teria que dar a revelia, porque o advogado Moraes não apareceu. Exatamente. Deixa eu trazer uma outra decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, agora a gente muda de personagem, o ministro Flávio Dino, que suspendeu uma decisão do Tribunal de Contas da União que determinava à construtora Camargo Correia a devolução de R$ 6.900.000 aos cofres públicos. A cobrança está relacionada a um contrato firmado em 2007 para adaptação do complexo esportivo de Deodoro, utilizado nos Jogos Pan-Americanos. A empresa alega que o processo prescreveu por causa da demora na tramitação do caso. Ao conceder a liminar, Dino entendeu que há indícios de prescrição, tanto pelo prazo entre a identificação das irregularidades e a citação da empresa, quanto pelo tempo de paralisação do processo. O Tribunal de Contas da União discorda dessa interpretação e afirma que atos de fiscalização e decisões tomadas ao longo do processo interromperam os prazos legais. A decisão de Flávio Dino agora será analisada pela primeira turma do Supremo. Carlo Cauti, eu quero ouvi-lo sobre essa decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu uma decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, em relação a Camargo Correia, né, um pagamento de mais de R$ 6 milhões, agora por uma discussão de prescrição, pelo tempo transcorrido, né, entre o cometimento do ilícito e a aplicação aí dessa multa. Paula, antes de entrar no mérito, depois também queria ouvir o doutor Marcília sobre isso, porque prescrição de um processo em andamento, como justamente o Tribunal de Contas da União disse, é bastante complicado de sustentar. Mas lembramos para o nosso público quem que é a Camargo Correia, né? Ou seja, é aquela empresa que foi o epicentro, um dos epicentros dos escândalos da Lava Jato, que admitiu de ter apresentado assinado contratos com a Petrobras superfaturados, que pagou 3 milhões de reais ao Instituto Lula, pagou 1,1 milhão de reais para o Lula fazer palestras através de outra empresa. Então, entre outras coisas. Então, eles assinaram em 2015, os executivos da Camargo Correia, um acordo de delação premiada. Não entra nesse caso, mas só para relembrar que a Camargo Correia tem um histórico que não é exatamente cristalino na economia no Brasil como um todo, e também na classe política brasileira. Na política brasileira, que tinha até poucos meses atrás como seu expoente o ministro da Justiça, Flávio Dino, nomeado pelo Lula. Agora, que também comemorou de ter nomeado um comunista, a primeira vez que nomeava um comunista no Supremo Tribunal Federal. Agora, isso tudo não depõe a favor
da decisão de Flávio Dino, que será apreciada pelo plenário do Supremo, mas com certeza é bastante curioso entender que um processo se prescreve, mesmo se está acontecendo, e pela demora judicial, pela demora do tempo de julgar, eventualmente da tramitação das notificações, apurações, etc. Mas então, e o processo que demorou mais de 100 anos sobre, por exemplo, a propriedade do Palácio de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que envolveu a família real brasileira e foi julgado, transitou em julgado e acabou. Aquele lá também deveria ter sido prescrito, extinto por prescrição. Então, essas e outras mostram que essa decisão do Dino, no mínimo, é criticável e feita por um ministro nomeado por Lula, beneficiando uma empresa que pagou propina ao PT, francamente, cheira mal a 1 quilômetro. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, por reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente, o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. E o senador Flávio Bolsonaro se inscreveu para participar de uma audiência pública nos Estados Unidos que vai discutir a aplicação de uma tarifa de 25% sobre alguns produtos brasileiros. O debate está marcado para o dia 6 de julho em Washington. O parlamentar solicitou autorização para depor na Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos. A audiência foi convocada depois da abertura de uma investigação sobre supostas práticas comerciais desleais do comércio do mercado brasileiro. No documento enviado às autoridades americanas, Flávio afirmou que o aumento das tarifas pode gerar impactos econômicos negativos e sugeriu a busca de acordos negociados para preservar a parceria comercial entre Brasil e Estados Unidos, mantida há 80 anos. Na rede social, Flávio destacou o seguinte, abre aspas, vou defender os interesses do povo brasileiro. Vou fazer a minha parte para evitar que empresas brasileiras sejam ainda mais taxadas do que já são com o governo Lula. Como era de se esperar, Lula não move uma palha para evitar que elas sejam tarifadas. E a razão é muito simples. Ele acredita que isso pode beneficiá-lo nas urnas em outubro, mesmo que isso custe quebrar as empresas brasileiras, fecha aspas. Ana, quero ouvi-la sobre essa iniciativa do senador Flávio Bolsonaro. A gente lembra que o governo americano trabalha ali com prazo de 15 de julho para fechar essa questão das tarifas, que pode chegar a 37,5% se a gente somar as duas, certo? Agora, essa foi a data fixada pelo
USTR, que é o representante de comércio dos Estados Unidos, para definir essa questão das tarifas. Agora, Ana, essa questão das audiências públicas, elas se assemelham às audiências que nós temos aqui no Congresso Nacional, onde cada um ali vai, fala, traz a sua opinião. Não é exatamente uma mesa de negociação com o governo americano. Explica para a gente qual é o peso dessas audiências aí que serão realizadas até a data final, limite para a decisão do governo americano. São importantes, Paula, e essa iniciativa do senador Flávio Bolsonaro é uma excelente e necessária iniciativa. Por quê? Tem rodado nas redes sociais vídeos do irmão do senador, Eduardo Bolsonaro, ainda em 2025, quando houve aquele tarifaço, né, de 50%, pouquinho antes ali da aplicação da Magnitsky, em julho, começo de julho de 2025, há vídeos antigos do irmão do senador Eduardo dizendo que as tarifas eram importantes para o Brasil. Eu não sei literalmente como ele disse, mas o contexto é que era necessário, que o Brasil precisava sentir, né, o peso, e esses vídeos passaram a circular de novo depois das tarifas da Seção 301. Então, essa iniciativa do Flávio Bolsonaro é importantíssima exatamente para abafar aquela coisa antiga do próprio irmão Eduardo Bolsonaro de julho de 2025, porque a esquerda tenta jogar na conta do encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump a culpa dessas novas tarifas, o que é ridículo, porque a Seção 301... O Brasil vem sendo investigado dentro da Seção 301 há quase um ano, Paula. Então, essas tarifas não têm absolutamente nada a ver com o encontro entre o Flávio Bolsonaro e o presidente Donald Trump. Mas é claro que a esquerda vai usar, porque as tarifas aconteceram logo depois, e a esquerda esconde que houve uma investigação na Seção 301 por quase um ano. A esquerda está com essa narrativa, não, é culpa do Flávio, do encontro. E não é verdade. Então, essa iniciativa do senador Flávio Bolsonaro estar nessa sessão pública é importantíssima, porque até deixa demarcado ali o que uma possível administração Flávio Bolsonaro pode oferecer aos Estados Unidos, que o Brasil e os Estados Unidos não precisam entrar nessa guerra de tarifas que, de uma certa forma, Paula, o presidente Donald Trump aplicou ao Brasil muito também pela própria condução, péssima condução, diga-se de passagem, do Lula em relação aos assuntos com o Brasil. As bobagens que o Lula fala sobre o Donald Trump, as bobagens que ele fala sobre o Marco Rubio. Então, o Flávio Bolsonaro, o senador, aparecer ali nessa sessão e estabelecer até o futuro do Brasil de uma possível relação é importante. Como que essas sessões funcionam, Paula? As pessoas fazem ali, colocam um nome, as pessoas têm um tempo para falar, para ler ali o seu depoimento, para falar, e aí então a sessão é aberta para perguntas, Q&A, né, perguntas e respostas do lado americano, do lado brasileiro. No caso, uma das vozes brasileiras será o do senador Flávio Bolsonaro, e os outros parlamentares ou os outros membros do governo americano também podem se engajar nessas perguntas. Então, mais uma vez, Paula, é importante o Flávio estar ali, porque a imagem dele ali, lutando contra as tarifas, às vezes imagem. O Flávio disse isso, o próprio Lula disse isso quando eles iam encontrar o presidente Trump, né? Não, uma foto vale muito. E realmente vale muito, porque ali é uma foto de um possível presidente dos Estados Unidos lutando contra as tarifas americanas, que nem todo mundo mergulha na explicação. Por que da Seção 301? Por que das pesadas multas contra as Big Techs? O PIX também, eu acho que o PIX vai ser um ponto importante também da fala do senador Flávio Bolsonaro. Então, foi uma iniciativa
importantíssima para mostrar que um possível Brasil depois de outubro de 2026 não vai ser o mesmo Brasil dos últimos 4 anos. Carlo Cauti, quero ouvi-lo também. A Ana explicou um pouquinho de como será essa dinâmica de audiência pública no próximo dia 6 de julho, mas the clock is ticking, como se diz, né? Como dizem os americanos, até o dia 15 de julho deve haver uma definição dessa guerra tarifária. Você está nos Estados Unidos aí, também se cadastrou para participar da audiência pública, Carlo Cauti? Abre o jogo para a gente aí. Vai defender o Brasil? Gostaria de ser um dos participantes, né? Gostaria de ouvir o que os americanos alegam e o que os brasileiros vão alegar em sua defesa, né? O que a turma do Brasil vai alegar e o que o governo brasileiro vai falar. Eu tive um tempo atrás com o ministro do Comércio Exterior, né? Que pegou o lugar do Alckmin nessa pasta, o ministro atual. Conversei com ele e eu senti uma forte preocupação por parte dele, especialmente em relação à seção 301, e a percepção que eu tive conversando com o atual chefe da pasta de comércio exterior, falamos de 3-4 semanas atrás, então já havia essa perspectiva de um tarifaço adicional, era de um alívio por ter esquivado o primeiro tarifaço do ano passado por algum tipo de milagre, e agora chegou a hora do julgamento de facto, né, daquilo que vai pesar mais, que é essa seção 301, contra a qual há poucas defesas convincentes, segundo algumas fontes também que me comentaram. É difícil convencer os americanos que o Brasil não está, pelo menos, sendo leniente com algumas práticas de manipulação no mercado, está fazendo vista grossa para produtos falsificados, entre outras coisas. Então, triangulações com a China também, entre outras coisas. Então, sim, essa audiência será importante para sentir a temperatura vamos dizer assim, da tensão entre os dois países, mas dificilmente vai conseguir reverter uma decisão que cada vez mais parece já tomada por parte das autoridades americanas. Piotr, quero ouvi-lo também sobre o peso aí da participação do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro nessa audiência pública. Muito provavelmente o governo brasileiro também vai indicar ali os seus representantes para defender a redução de tarifas, mas Flávio já mandou inclusive um documento com as suas justificativas, né? Enfim, o que ele pretende argumentar para defender uma negociação vantajosa para os produtos brasileiros. E tem um ponto, ele é um senador da República no exercício do seu mandato. Então, ele representa um poder, representa um mandato, ele está lá. Do ponto de vista, vamos olhar, nós estamos num ano político, né, da importância do tema, do que isso pode causar de debate eleitoral e o quanto isso tem de importância, o candidato da oposição ir lá pessoalmente fazer a defesa do Brasil, até porque há todas as lacunas do mundo que o governo Lula conseguiu fazer porque não se envolveu verdadeiramente desde o começo para evitar esse tipo de coisa. A gente denuncia isso desde o primeiro tarifaço, né? O mundo inteiro ia negociar com Donald Trump. O mundo inteiro se hospedava nos hotéis de Washington, ali perto da Avenida Pensilvânia, esperando o momento de ser chamado na Casa Branca ou em qualquer lugar para conversar sobre o assunto. Então, o Brasil fazia aquele jogo doce. É o Lula, né? Quiser falar, venha falar comigo. Quer dizer, não é assim que funciona. Você tem interesse, você vai lá defender. Não importa onde seja. Você está defendendo o interesse do seu país. O que houve naquele momento foi uma resposta do setor privado, que se reuniu com os seus parceiros americanos para apresentar uma defesa americana, enfim. E aí você teve, pelo menos, uma redução em todos aqueles problemas, vários produtos. Essa aplicação de tarifas, o próprio governo americano já excluiu alguns produtos que, claro, interessam a economia americana, mas isso também é resultado da negociação do setor privado lá atrás. Agora, politicamente, vai um senador da República, que é candidato à presidência da República, está aqui, é um candidato nessa próxima eleição, e pede para participar para fazer a defesa do Brasil. E aponta, obviamente, todas as omissões do governo Lula. Do ponto de vista eleitoral, é um golaço, até porque a oposição está precisando demonstrar exatamente essa força para o eleitor, que ela tem interlocução, que ela tem mais o que dizer, além, obviamente, de todas essas questões. E se envolver num debate que é real agora, da possibilidade do Brasil ser taxado, para defender exatamente o oposto, defender o PIX e tudo mais. Eu acho que qualquer mensuração americana acerca do PIX não tem nenhum sentido, já disse isso desde o começo. Mas todas as outras questões têm que ser negociadas. E, claro, nesse caso, quem negocia é o governo brasileiro. Mas você pode conseguir uma suspensão.
você pode conseguir um prolongamento, uma discussão que vá para lá. E isso tudo já é um ganho para a oposição, não seria um ganho para o governo Lula. Estar presente é necessário para justamente marcar essa posição. E este fato ser levado, sim, para o debate eleitoral. Porque o Lula vai levar isso para o debate eleitoral. Qualquer que seja o resultado, ele vai levar para o debate eleitoral. A oposição entendeu que precisa participar do jogo. E vai, obviamente, o próprio pré-candidato. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Oeste não pretende ser imparcial, porque a realidade não é imparcial. Tem um lado, e é deste lado que estaremos.